Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro dentro da nossa disciplina que trata dos custos industriais, não é mesmo? Vocês que já estão estudando, desde o embasamento teórico trazido com o professor Valdecir, tivemos nosso primeiro encontro ali ligado à escrituração contábil de uma empresa industrial e hoje nós daremos sequência aos nossos trabalhos. Antes, sou o professor Fábio Rogério Proença e eu quero agradecer a todos que estão participando conosco lá no nosso fórum de discussão, onde nós temos algumas questões que estão sendo interagidas e debatidas entre todos os alunos e professores e tutores do nosso semestre. Muito bem, pessoal. Para esse encontro, nós vamos trabalhar a escrituração contábil propriamente dita. Então, nós vamos levar até você o procedimento técnico de como escriturar os lançamentos contábeis, assim conhecidos, sobre os fatos administrativos ocorridos em uma indústria. Você já tem uma base conceitual, não é mesmo? E isto é muito importante em se tratando da hora da aplicabilidade da técnica contábil, que é a escrituração. Porque assim, nós iremos trabalhar conceitos ligados às terminologias aplicadas aos custos para saber então a classificação ideal daquele gasto e, consequentemente, aonde e como iremos registrar esse acontecimento. Por exemplo, nós temos entre os gastos de qualquer empresa, e mais necessariamente os gastos de uma empresa industrial, o consumo de energia elétrica, não é mesmo? A energia elétrica dentro de uma indústria, ela pode assumir um caráter de despesa e também um caráter de custo. Então vamos lá, vamos relembrar um pouquinho o aspecto conceitual, pessoal. Estão lembrados que despesa são todos os gastos inerentes para que a empresa consiga ter a sua atividade operacional desenvolvida? Ou seja, gastos ligados à área administrativa, setor de vendas ou financeiro. Então, sempre que você se deparar com um gasto empresarial e que esteja ligado diretamente ao departamento de vendas, ao departamento administrativo ou departamento financeiro, classificamos como uma despesa. Ao contrário, o custo está ligado à geração, à produção. Então, todos os gastos que envolvam valores empregados, aplicados em uma produção industrial, classificamos como custo. É claro que dentro da classificação, e as terminologias vocês já estudaram no início da nossa disciplina, está a classificação dos custos diretos e indiretos, ou seja, aquele que eu posso facilmente detectar ao produto, diretamente aplicado ao produto, esse é o custo direto. E o custo indireto é aquele que depende de rateio. Rateio é a forma de proceder de forma justa a divisão de um valor entre setores, entre produtos, entre departamentos de uma empresa. Portanto, pessoal, a energia elétrica consumida dentro de uma indústria, ela tem o caráter despesa e custo. Cabe ao contador, e aí entra você, futuro profissional da área contábil, a correta classificação daquele gasto, a correta classificação daquela fatura de energia elétrica, porque nós sabemos que dentro de uma ótima formação do custo de um produto, será necessário para que nós tenhamos um bom preço de venda. Imagine você classificar erroneamente um gasto de energia elétrica de uma indústria, contabilizar todo como despesa. O seu custo do produto deixaria de ter agregado esse valor. Automaticamente, ele teria um custo menor e o preço de venda desse produto, consequentemente, também poderia sofrer prejuízos, danos, né, comparado a uma realidade da qual o custo efetivamente teve na hora da comercialização. Então, nós estaríamos vendendo, às vezes ganhando no mercado, mas não atingindo a lucratividade que a empresa quer, né? Todo empresário, todo dono do capital quer rentabilidade, quer
rentabilidade do capital empregado, ou seja, a maximização dos seus resultados. E nós sabemos que dentro do aspecto contábil, a maximização de resultados está espelhada no lucro contábil, tá certo, pessoal? Então, hoje, para nós embasar a todos os nossos alunos sobre como escriturar uma empresa industrial, nós trouxemos para essa teleaula uma atividade prática. É uma indústria fictícia, é claro, mas com dados básicos e necessários que você, nosso aluno, entenda e compreenda como colocar na prática o registro contábil dos lançamentos e fatos administrativos ocorridos numa indústria. Então nós vamos trabalhar de forma geral, mas passar por todos os procedimentos que você, futuro contador, terá que realizar quando se deparar com a escrituração contábil de uma empresa industrial. Tá certo, pessoal? O intuito é trazer todas as informações de forma que você, na prática, no seu dia a dia, tenha o conteúdo de como proceder. Então vamos lá. Não é difícil não, vocês vão acompanhar o passo a passo. Nós sabemos que contabilidade tem que se praticar, tá, pessoal? Então, se após a nossa teleaula você ainda guardar dúvidas, além de todos os materiais disponíveis, além de todo o acompanhamento da tutoria que nós temos, é necessário que você pratique. Revise, assista 2, 3 vezes essa teleaula, que com certeza seu aproveitamento será bem melhor, bem mais interessante, tá certo? Então vamos lá, vamos ver o que nos aguarda nesse encontro. Inicialmente vamos aos dados da nossa empresa, a empresa industrial da qual nós vamos trabalhar hoje. Então eu trouxe inicialmente para nós um balancete com saldos em 1 de janeiro de 2015. Aqui, meramente para nós darmos, digamos, o start, o início da atividade de escrituração contábil da companhia, que como vocês já devem ter observado, será a escrituração do mês de janeiro de 2015 dessa empresa. Muito bem, nós temos, então, dentro de um balancete, a conta débitos e as contas crédito, não é mesmo, pessoal? Contas de débito são aquelas entendidas como contas patrimoniais e também contas de resultado, são de natureza devedora. É claro que dentro dessas das quais eu lhes falei, tem as contas retificadoras, redutoras, não é? Que são algumas exceções no elenco de contas patrimoniais e de resultado. E por outro lado, temos as contas de crédito, que representam em sua grande maioria contas do passivo, contas de receita. Também temos lá do lado do crédito algumas contas, tanto no passivo quanto as receitas, né? Aliás, no passivo, que são as chamadas redutoras, né? Que daí tem as suas exceções. Muito bem, mas de posse dessas informações, vamos lá. A empresa possuía um caixa de R$50 mil no início do mês de janeiro de 2015. Matéria-prima, R$20 mil. Pessoal, esse valor, gravem aí, tá? Vejam que o estoque da empresa industrial, que é o nosso caso, ela tem de matéria-prima estocada R$20 mil. Seus equipamentos industriais têm um valor de R$36 mil. Fornecedores, ela tem dívida com terceiros, não é? R$18 mil. Seu capital social, nesse momento, R$88 mil. Somando ali débito e crédito para fechar o nosso balancete em R$106 mil. Primeiras observações importantes, pessoal. Primeiro, do nosso estoque de matéria-prima, ou seja, dos R$20 mil que nós temos estocados, eles têm em quantidade 200 unidades de matéria-prima. Por que essa informação é importante? Nós, contadores, vamos necessitar do preenchimento do controle dos estoques dessa empresa. E quando nós falamos em controle dos estoques, além do valor monetário, além do valor em reais, nós precisamos de outra informação. Quantidade. Quantas unidades representam esse estoque? Com essas duas informações, nós vamos trabalhar o chamado custo médio. Custo médio, que é uma forma de controle dos estoques, tá? Nós vamos, na nossa disciplina, trabalhar o custo médio. E com esse custo médio,
nós vamos aplicar ao estoque e aí obter o custo de produção da nossa matéria, aliás, o custo de produção do nosso item a ser fabricado. Segunda informação importante, nós trouxemos aqui que cada produto que essa empresa trabalha acabado, ou seja, lá no final da produção, consome uma unidade de matéria-prima. Essa unidade pode ser em quilos, em metros, vamos dizer que é uma unidade de matéria-prima, tá certo, pessoal? O que isso significa? Significa que se a empresa tem 200 unidades de matéria-prima, ela é capaz de produzir até 200 unidades de produtos acabados. Tá? Estamos trabalhando em unidades, mas se estivéssemos falando em quilos, digamos que a empresa possuía 200 quilos de matéria-prima e cada produto consumia 1 quilo de matéria-prima. Portanto, a sua autonomia máxima que a empresa conseguiria atingir com seus estoques atuais seriam de 200 produtos acabados. Compreenderam? Por que essa informação é importante? Porque essa unidade de divisão vai fazer parte do custo do produto. Por exemplo, a nossa atividade traz 200 unidades, R$20.000 o valor total das unidades, certo? Estoque total. Muito bem. Se dentro dessas 200 unidades, o nosso consumo fosse diferente, cada produto consumisse 2 unidades de matéria-prima, ao invés de termos ao final do mês, ao final do período, ao final do consumo de todos os estoques de matéria-prima, 200 unidades de produtos acabados, teríamos 100 unidades. Porque agora, com essa segunda hipótese, quando um produto consome 2 unidades de matéria-prima, os nossos estoques só nos poderiam gerar 100 produtos acabados. Tá? Então tome cuidado que no aspecto teórico e na hora que nós colocamos na prática, essa informação, e geralmente essa informação vem do setor produtivo, tá, pessoal? Lembramos que o contador, ele é responsável pela técnica contábil, mas ele precisa de informações. E informações como essas são trazidas ali pelo supervisor de produção, os operários, os trabalhadores que estão na linha de produção. Eles sim têm ali no seu dia a dia a mensuração ideal. É claro que as empresas confiam nos seus gerentes de produção para levantar esses dados que abastecerão a sua contabilidade. Grandes companhias trabalham de forma informatizada. Há um investimento alto em termos de sistema de controle? Sim, mas em grandes empresas industriais não tem como fugir desse controle informatizado. Mas em sua grande maioria nós temos muitas pequenas e médias indústrias. A estas cabe muito mais um controle do nosso supervisor de produção, informando quantidades consumidas para que a contabilidade consiga trazer aqueles números, gerar informações necessárias para as tomadas de decisões. Tá certo, pessoal? Voltamos ao quadro, vamos seguir então com o raciocínio ali da nossa indústria. No dia 10 de janeiro, a produção requisitou do almoxarifado 150 unidades de matéria-prima. Então vejam, pessoal, daquele estoque inicial de 200 unidades, no dia 10, o setor produtivo, o setor fabril da empresa, fez uma requisição, manda para mim aí almoxarifado, 150 unidades de matéria-prima que eu vou iniciar uma produção de um lote aqui. E isso será feito e escriturado por nós. E no dia 31, eu trouxe algumas despesas, aliás, alguns custos, normais dentro das empresas industriais, como salários da fábrica, que é a nossa mão de obra direta, energia elétrica e depreciação dos maquinários da nossa fábrica. Ainda no dia 31, tem outra informação importante que nós precisamos. Da produção iniciada, quantas unidades foram acabadas no período? Notem que no dia 31 nós tivemos a informação de que no mês foram acabadas 120 unidades. Então vamos fazer aqui um memorando, pessoal. Nós temos a informação que a empresa, o setor produtivo, requisitou 150 unidades de matéria-prima.
automaticamente, nós já sabemos que, ao final, nós poderemos atingir 150 produtos acabados, porque cada unidade de matéria-prima consome uma unidade de produto. Aliás, cada produto consome uma unidade de matéria-prima. Porém, ao final, fomos informados que 120 produtos foram totalmente concluídos, né? Então, 100% acabado. Nessa situação, nós ficaremos ainda com 30 produtos no processo fabril, que é chamado produto em elaboração. Essas 30 unidades. Aí você já começa a entender o porquê que dentro de uma indústria não tem, e é muito difícil nós não se depararmos com produtos em elaboração ou produtos em processo. Aí vai depender do autor que você esteja fazendo a leitura. Por quê, pessoal? Imaginem o fechamento de um mês. A contabilidade vai fechar em 31 de dezembro. E naquele momento, você fala para os seus operários ou barracão fabril: olha, pessoal, para de trabalhar aí no dia 27, dia 31 eu não posso ter nenhum produto na linha de montagem. Dificilmente uma indústria irá fazer isto. Ela tem a sua rotina diária de produção. Então, esses produtos que na hora que a contabilidade encerra-se um período, ainda constam na linha de montagem, é o que nós denominamos produtos em processo ou produtos em elaboração. Ou seja, mesmo que um produto ainda não esteja 100% concluído, nele já estará empregado mão de obra, estará a matéria-prima, material secundário, a depreciação dos equipamentos, energia elétrica e tantos outros custos industriais. Às vezes falta um acabamento, né? Algum custo a mais, que não lhe dá a condição de ser um produto acabado. Então esses custos aplicados num produto que ainda está em processo, ele é registrado pela contabilidade. E ele compõe o estoque de produtos em elaboração que estará no nosso ativo, dentro dos nossos estoques, tá certo? Voltamos ao quadro. Seguindo com as informações, no dia 31, nós vamos fazer uma venda nessa empresa. Nós vamos vender 30 unidades. 30 unidades de produtos. Vale lembrar, pessoal, embora tenha coincidido aqui 30 unidades de produtos em elaboração no estoque e 30 unidades nas vendas, nós vamos vender, é claro, produtos acabados. Então, daquela produção acabada, que foram 120, certo? Dos 120 aqui, ó, que foram produção acabada, nós vamos vender 30 unidades. Então, nós teremos lá ao final uma receita, uma entrada de disponibilidade no nosso balanço. Em contrapartida, baixaremos o custo e aí vocês verão de forma ampla como que se dá a produção, a industrialização, a venda, os impostos e ao final eu não poderia deixar de trazer uma despesa apenas para nós conseguíssemos elaborar a estrutura de uma DRE. Então fecharemos a nossa teleaula de hoje com a DRE do mês de janeiro, tá certo? Vamos seguir então. Muito bem, pessoal, agora nós vamos começar a trabalhar a resolução da escrituração contábil dessa indústria. Então prestem muita atenção, tá? O passo a passo eu fiz de forma bem simplificada, mas não vejam essa forma simplificada como algo muito diferente do que você faz na prática, tá, pessoal? Na minha empresa de contabilidade, nós temos indústrias, a contabilidade que nós fazemos dos nossos clientes segue, pessoal, o passo a passo que eu estou e vou comentar com vocês aqui, tá? Então, é a realidade do dia a dia dentro da contabilidade brasileira atual. Então, vamos lá. Primeiro passo, que eu oriento vocês, vamos partir para os estoques. Então, nós precisamos, paralelamente à contabilidade, ter as fichinhas de controle de estoque. Esse controle de estoque, nós vamos trabalhar aqui o custo médio, tá? Nós temos vários métodos de controle de estoques, uns permitidos pela legislação fiscal, outros não permitidos. Então, nós adotamos o custo médio, que é o mais aplicado aí em termos fiscais nas empresas no Brasil, tá?
Fichinha de controle de estoques, vou comentar um pouquinho dela. Ela tem uma estrutura básica, claro, né? Cada ficha de controle de estoque, ela, por sua natureza, tem que ser individual. Então, por exemplo, nós temos aqui matéria-prima. Se tivéssemos material secundário, seria outra fichinha de estoque. Se tivéssemos produtos acabados, outra fichinha de estoque, tá? Sempre individual. Em resumo, ela tem 4 colunas. A data da operação, a entrada que vai justificar as entradas de mercadorias em estoques, as saídas que vão ser registradas nas colunas, todas as saídas do estoque, e a última coluna, o saldo, onde nós temos ali o valor atualizado dos saldos que a empresa possui de cada item que compõe o estoque. Então vamos lá. No item matéria-prima, a empresa nos informou que ela possui um estoque inicial, né? Então lá em 1 de janeiro, o estoque inicial é de 200 unidades. Notem que lá no balancete, nós não grifamos, não era 20 mil os estoques? Sim. E abaixo tinha uma informação, observação. A quantidade de matéria-prima em estoque são 200. Vocês notaram a importância da informação, pessoal? Se 20 mil é o meu estoque total e 200 é a quantidade que eu tenho em estoque, dividindo 20 mil por 200, eu chego ao custo unitário, 100 reais. Muito bem, ainda falando em matéria-prima, a empresa nos informou que no dia 10 de janeiro, o setor de produção mandou uma requisição para o almoxarifado, requisitando 150 unidades de matéria-prima. Se o custo médio é 100 reais, nós pegamos esse valor e colocamos como custo unitário 100 reais. 150 vezes 100, 15 mil. Se eu estou requisitando matéria-prima do almoxarifado, eu estou dando uma saída dos meus estoques. Concordam, pessoal? Né? Eu estou requisitando, eu estou tirando do meu almoxarifado, estou tirando do meu estoque, então eu dou uma saída do meu estoque. Muito bem, nós tínhamos 20 mil reais em estoques. Nós aplicamos na produção 15 mil. 20 mil menos 15, 5 mil reais. Estoque final. Nós tínhamos 200 unidades de matéria-prima. Nós vamos aplicar a produção 150. 200 menos 150, 50 unidades. 5 mil dividido por 50, custo médio, 100. Se eu perguntasse para vocês, qual é o custo da matéria-prima aplicada à produção? Aqueles que responderam 15 mil reais estão de parabéns. Esse é o custo total de material direto aplicado à produção nessa empresa. E se eu perguntasse a vocês, qual o estoque final de matéria-prima no mês de janeiro da empresa? Aqueles que responderam 5 mil reais está correto. Esse é o estoque final. Esse valor vai para o nosso balanço patrimonial lá em 31 de janeiro. Tá certo, pessoal? Vamos seguir então. Vamos registrar contabilmente o lançamento da matéria-prima. Matéria-prima é material direto. Então, quando nós falamos em custo fabril, que vocês já viram na nossa aula anterior, representa tudo que se aplicou à produção. A essas contas chamadas auxiliares, nós temos o débito e o crédito. A conta de débito sempre vai representar, pessoal, o valor aplicado à produção. Então, nós debitamos custo fabril, material direto. Poderia ser também custo fabril, matéria-prima. Aí vai depender, é claro, da estrutura do seu plano de contas, tá? Mas lembrando que essa conta custo fabril ou custo de produção sempre será a débito pela sua aplicação à produção. Em contrapartida, nós vamos se creditar estoque de matéria-primas, 15 mil. Por que se creditar? Nós não reduzimos os nossos estoques, pessoal? Reduzimos, não é mesmo?
Então, quando há uma redução dos nossos estoques, automaticamente você deve, por obrigação, visualizar. Pense no nosso amiguinho chamado razonete. Nós sabemos que o estoque é uma conta do ativo, não é mesmo? Conta do ativo e estoque é de natureza devedora. Então já imagine um razonete, estoque, de um lado nós temos ali o valor do estoque, R$20.000. Nós tiramos desse estoque 15 mil. Se ele tem 20 mil a débito e eu diminuo 15 mil, significa que os estoques terão que estar contabilizados lá no meu balanço com saldo final de 5 mil. É claro, né, pessoal? Só que para me reduzir contabilmente, eu devo creditar estoque de matéria-prima. Não é mesmo? Então nós lançaremos a crédito estoque de matérias-primas. E aí eu vou recordar com vocês aquela técnica do débito e do crédito. Vamos lá repassar rapidinho. Essa é aplicada a todas as empresas, seja indústria, comércio, prestadora de serviço, sempre adotará a mesma regra. Vamos lá? Acompanhe comigo. Contas do ativo são de natureza devedora, exceto algumas que nós entendemos e são classificadas como retificadoras, tá? As suas exceções. Em sua grande maioria, devedora. Sempre que você aumentar saldos de contas do ativo, você deve debitar na hora de um lançamento. E sempre que você reduzir os saldos de valores, né, das contas do ativo, você deve creditar. Facilmente nós vamos exemplificar para vocês. Por exemplo, um depósito bancário trabalha duas contas do ativo, caixa e banco. Muito bem, só que uma irá diminuir e a outra irá aumentar o valor. Então, digamos que foi um depósito em dinheiro, R$100. A conta que vai aumentar o valor, qual que é, pessoal? Bancos, conta movimento. Vou aumentar o meu saldo lá no banco. Então, conta do ativo aumentou, eu debito o banco. Conta do ativo diminuiu, eu devo creditar o banco. Então, qual conta diminuiu? Diminuiu o caixa. Então, eu me credito caixa. Débito, bancos, conta movimento, crédito, caixa, R$100. Fizemos o lançamento. Da mesma forma, nós temos as contas do passivo, que, tirando algumas exceções, são de natureza credora. Só que o inverso, a conta do passivo, por ser credora, quando ela aumenta o valor, nós creditamos, e quando ela diminui, nós debitamos. Vamos a um lançamento para você visualizar? Pagamento de fornecedores. Pagamento de fornecedores em dinheiro. Vamos movimentar duas contas, caixa e fornecedores. O caixa vai diminuir o valor. Aí você já mata com o que o professor Fábio acabou de falar. Caixa é uma conta do ativo. Diminuiu o valor do meu caixa, porque eu estou pagando o fornecedor, é a conta crédito. Isto mesmo, eu devo creditar caixa. Matamos uma perna das chamadas partidas dobradas. E a conta débito, qual será? Fornecedores. Fornecedores vai diminuir o valor. Só que fornecedores é credor. Então, contas do passivo, quando diminui o valor, eu debito. Então, o lançamento fica débito, fornecedores, crédito, caixa. Ok, pessoal? Essa é a regra, tá? E temos as contas de resultados. Vamos aproveitar o momento. Todas as receitas são de natureza credora. Todas as despesas de natureza devedora. Então, sempre uma despesa será contabilizada a débito, sempre uma receita a crédito. Voltamos ao quadro. Vamos seguir com o conteúdo. Temos os lançamentos, após ter feito os lançamentos dos estoques, né, pessoal? Nós vamos agora fazer os lançamentos provenientes da mão de obra, depreciação e energia elétrica. Então, sempre que nós trabalharemos com custo fabril, custo de produção, nós debitamos essas contas pela sua origem, pela sua aplicação à produção. Então, salários, mão de obra direta, 4.500, débito. Contrapartida, salários a pagar, crédito de 4.500. Estou usando aqui lançamentos de mais de uma fórmula, tá, pessoal? Lembrando que nós temos várias formas de fazer a escrituração contábil.
Debitamos custo fabril, depreciação dos nossos imobilizados e creditamos a depreciação acumulada, que é uma das exceções que eu me referi anteriormente lá no ativo, que é uma conta redutora, né? 3.550. E a energia elétrica, também por ser uma energia elétrica aplicada à produção, eu debito custo fabril, energia elétrica, e credito a obrigação, a fatura de energia elétrica a pagar, que é a nossa conta do passivo circulante. Detalhe, pessoal, toda vez que você tiver a aplicação, então, de gastos à produção, você sempre irá realizar o lançamento inicialmente a débito de custo fabril ou custo de produção, a nomenclatura da conta contábil que vai identificar o gasto e a contrapartida, a forma da qual esse gasto foi aplicado. Se for a prazo, por exemplo, como foi a energia elétrica, né? Nós estamos fazendo uma provisão de pagamento da energia elétrica a pagar. Se for folha de pagamento, salários a pagar. E assim em diante, né, pessoal? Nós temos vários fatos. Então, sempre você vai pensar o seguinte: aplicou a produção? Debito custo fabril e credito a contrapartida. Ah, professor, se for um pagamento à vista de alguma coisa, né, de algum custo industrial, eu debito custo fabril e credito caixa. Tá certo, pessoal? Voltamos ao quadro, vamos dar sequência. Vamos trabalhar um pouquinho nos razonetes. Estamos fazendo os lançamentos e eu acredito que com o razonete vai ficar mais fácil para você visualizar. Esse razonete que é muito importante para nós, principalmente na área acadêmica, mas eu digo a vocês que lá no meu escritório, no dia a dia, a gente faz uso dessa ferramenta contábil, porque fica claro a forma da escrituração, tá, pessoal? Vamos lá. O custo fabril material direto, nós aplicamos à produção R$15.000, certo? Eu vou estar abreviando apenas aqui, desconsiderando centavos, tá, pessoal? R$15.000 foi aplicado. Nós debitamos essa conta. Em contrapartida, os estoques de matéria-prima tinham R$20.000 vindos do balancete, saldo anterior. Como nós creditamos R$15.000, e é isso que eu me referi a vocês, visualizem como fica um razonete. O saldo de estoque, R$5.000. Se você voltar no slide que traz o estoque de matéria-prima, você vai ver que lá ao final ele vai ter R$5.000 de saldo. Ou seja, controle de estoque batendo com a escrituração contábil. Esse valor vai estar lá no nosso balanço patrimonial. Tivemos mais custo fabril, que foi a mão de obra, os salários, né? R$4.500. Em contrapartida, nós deixamos uma obrigação para a empresa de R$4.500. Outro custo fabril que essa empresa teve foi a depreciação. Custo fabril a débito, R$3.550. Contrapartida, conta redutora do imobilizado, R$3.550 a título de depreciação de máquinas e equipamentos. E por último, a energia elétrica. A energia elétrica, que nós tivemos 3.200 de consumo, né, de gastos, custo fabril, e 3.200 de energia elétrica a pagar. Aproveitar esse momento e falar um pouquinho de folha de pagamento. Ali eu lancei a folha, claro, de forma sintética, total, como custo fabril, mas nós temos dentro de uma folha de pagamento uma série de itens, de fatos que ocorrem na empresa, certo? Muito bem. E como escriturar? Da mesma forma, só vão mudar contas contábeis e valores. Por exemplo, vamos pegar o FGTS. O FGTS é um fato que ocorre em toda e qualquer empresa que possui funcionários, colaboradores registrados. Concorda comigo, pessoal? Muito bem. O que fazer com o FGTS incidente sobre a folha de pagamento dos nossos operários que estão lá no barracão fabril? O FGTS incidente sobre aquela folha do barracão de produção é um custo ou uma despesa? É um custo, porque ele está ligado à mão de obra da qual está vinculada a produção, não é?
Então esse FGTS será contabilizado também como um custo fabril. Aí auxiliem ao professor, pessoal. Pensem comigo. Custo fabril, conta auxiliar, eu vou debitar custo fabril, FGTS, e creditar FGTS a recolher. Vocês notaram que a sistemática do lançamento é idêntica ao que nós trabalhamos. Ali nós trabalhamos apenas o bruto da folha. Ordenados salários, crédito, salários a pagar. Lembrando que sempre que há aplicação, nós geramos um custo fabril. Por isso se debita-se custo fabril, ordenados salários, ou custo fabril, mão de obra direta, né? E credita-se ali a obrigação a pagamento ou a recolher. Ok? Então, o que aumenta? Aumenta volume. Nós sabemos que dentro de uma indústria, temos ali FGTS, INSS, salários a pagar, temos contribuições sindicais, mas a sistemática, você sempre deve se perguntar, tá, esse gasto é custo ou despesa? Se for custo, você vai adequar o seu lançamento dentro dos parâmetros das quais nós estamos estudando. Debita o custo fabril e a nomenclatura do gasto, né? E credita a sua contrapartida. Ok, pessoal? Não tem segredo, tá? Isto é aplicado na prática, tá certo? Lembrando que nós temos duas formas de escrituração industrial. Estamos trabalhando com vocês aquela que leva o registro em contas auxiliares. Para aqueles que registram em contas de resultado, segue a mesma sistemática, só que debitando dentro do grupo de custo de produtos vendidos, diferentemente das contas auxiliares, tá? Mas ao final os dois métodos chegam aos mesmos resultados. Voltamos ao quadro. Agora eu trouxe para nós aqui um mapa sintético, é claro, que vai demonstrar a produção do mês. É o chamado mapa de distribuição ou de controle dos custos industriais. Então, vamos lá. Materiais diretos aplicados à produção. Essa indústria aplicou quanto em matéria-prima, pessoal? 15 mil reais, certo? Eu vou anotar aqui, ó, 15 mil reais. Tivemos mão de obra aplicada? Tivemos. Qual foi o valor lá do custo fabril mão de obras? 4.500. Tivemos custo de fabricação indiretos, né? Os outros custos de fabricação. Depreciação tivemos 3.550. E o que mais nós tivemos? Energia elétrica, 3.200. Notem, pessoal, que são todos os gastos que nós tivemos no mês, no período dessa empresa. Ou seja, ao final, nós temos como custo de produção 26.250. Grave esse número, hein, pessoal? Nós vamos precisar dele até o final da nossa atividade aí, 26.250. Nosso custo total de produção. Muito bem, pessoal. Antes de darmos continuidade aos trabalhos, vamos parar para um momento de reflexão.
Legal, pessoal. Estão compreendendo como o sistema de informação industrial gera para nós contadores os lançamentos contábeis? É muito interessante, né? A didática, a forma da qual se dá no dia a dia ali, na hora que o contador assume os papéis, assume a frente dos lançamentos dos extratos bancários, dos mapas de controle de custos industriais. Lembrando, pessoal, que na prática nós sempre temos documentos, espelhos e demonstrativos que servem de referência. Então, assim, por exemplo, no que nós estamos vendo nessa empresa, né? Se você pegar o mapa de produção do período, que no caso aqui deu 26.250, né, pessoal? Ele vai retratar exatamente os mesmos valores na contabilidade. Eles deverão retratar. Caso não coincida, teremos que analisar aonde que, porventura, pode ter ocorrido algum erro. Tá certo? Esse é o que nós chamamos a nossa prova real, né? Ali se está dando certo ou não a nossa escrituração contábil dentro de uma indústria. Vamos seguir, pessoal. Vamos falar um pouquinho mais dos lançamentos. Uma vez que nós temos o nosso custo de produção, nós fizemos todos os lançamentos de aplicação de custos da indústria. Ou seja, é chegada a hora de nós fazermos o chamado zeramento. Estão lembrados da aula anterior, quando nós trabalhamos, olha, a conta absorção é aquela que vai levar todos os custos industriais, todos os custos de produção, para que sejam zerados as contas auxiliares, parecido do que é feito lá na apuração do resultado do exercício, onde se zera-se as contas de receitas e despesas para apurar o resultado do exercício. As contas auxiliares elas também dependem de um sistema de zeramento. Só que nesse caso é utilizada uma conta chamada absorção de custos. Como realizamos esse lançamento? Todos os custos fabril, tudo que foi aplicado à produção, nós debitamos inicialmente, não é mesmo, pessoal? Então, à medida que foi aplicada a produção, nós fomos gerando lançamento a débito custo fabril. Ou seja, para fazer o zeramento, nós vamos pegar e creditar essas contas, os mesmos valores de saldo que ela possui. E dessa forma, nós estaremos zerando os saldos do nosso custo fabril. Em contrapartida, debitamos em absorção dos custos. Então vamos lá. Nós tivemos material direto, 15 mil. Então nós creditamos 15 mil. Custo fabril, mão de obra direta, 4.500. Creditamos. Custo fabril, depreciação, 3.550. E custo fabril, energia elétrica, 3.200. Notem que são todos os valores aplicados à nossa produção. Da soma, chegamos a 26.250. Aqui é onde nós olhamos para o mapa de controle dos custos industriais e vamos analisar. Olha, será que bateu o valor? No nosso caso, bateu. Então, até aqui estamos corretos, fizemos tudo corretamente. Mapa enviado pela produção, batendo com os valores contábeis. Vamos treinar no razonete um pouquinho, só para fixar bem os conteúdos. Aqui eu trouxe os razonetes com saltos para nós fazermos os lançamentos passo a passo para que você memorize bem como são feitos esses lançamentos. Então vamos lá. Material direto, custo fabril material direto, eu vou zerar o razonete. Eu debito a absorção de custos, R$15.000, e credito custo fabril material direto. Fizemos o zeramento da primeira conta. Mão de obra direta, eu debito R$4.500, custo fabril, e credito R$4.500, mão de obra direta. Depreciações, R$3.550. Eu vou também debitar a absorção de custo, R$3.550, e creditar custo fabril depreciação, R$3.550. Zeramos também o nosso custo fabril. E energia elétrica, custo fabril de energia elétrica, 3.200. Debitamos a absorção de custo, 3.200, e creditamos custo fabril, energia elétrica, 3.200, fizemos o zeramento.
Após o encerramento de todas as contas custo-fabril, nós somamos o saldo de absorção dos custos e chegaremos então a 26.250. Ok, pessoal? Muito bem. Chegado o momento que nós vamos pegar esse valor, que é uma conta auxiliar absorção de custos, e transferir esses saldos das contas auxiliares para o nosso ativo, lá para os estoques. Então, o lançamento se dá. Eu vou dar uma entrada no meu estoque. Debito estoque de produtos inicialmente em processo. 26.250. E vou creditar a absorção de custos 26.250. Ok. Então, qual foi o procedimento até agora, pessoal? À medida que nós aplicamos os gastos industriais na produção, debitamos custo fabril, a nomenclatura da qual se refere ao gasto e a sua contrapartida a crédito, certo? Muito bem. Fechada o período de produção, encaminhado o mapa pelo setor produtivo, nós vamos fazer o zeramento das contas auxiliares, as contas de custos fabril, custo de produção. Nesse momento, nós vamos se utilizar da absorção de custos. Debito a absorção de custos e credito todas as contas de custo fabril utilizadas no período, zerando dessa forma os razonetes, o saldo das contas auxiliares, ficando todo o volume em uma única conta, chamada absorção de custos a débito, não é mesmo? Só que a absorção de custos é também uma conta auxiliar. Então nós pegamos e transferimos, essa é a palavra, transferência de valores de absorção de custos para estoque. Só que nesse primeiro estoque é o estoque em elaboração. Nós estamos trabalhando ainda com os produtos na montagem. Então eu debito estoque de produtos em elaboração, que é uma conta do ativo e vai receber, vai subir, aumentar o valor, e credito a absorção de custos, zerando a conta de absorção de custos. Nesse momento, as contas auxiliares no nosso fechamento contábil estão todas zeradas, tá? Todo o saldo de produção já está lá no nosso ativo, dentro do estoque de produtos em elaboração. E é isso que nós vamos verificar agora. Acompanhe comigo. Fizemos o lançamento, né? E agora vamos para o razonete só para você visualizar. Ou seja, após o fechamento do mês, do período de produção, melhor dizendo, eu vou transferir todos os custos que estão em absorção de custos para estoque de produtos em processo. Debito estoque de produtos em processo, 26.250, e credito 26.250 em absorção de custos, fazendo aqui o zeramento de todas as contas auxiliares e ficando lá no nosso ativo, em estoque de produtos em processo no primeiro momento, todos os valores aplicados. Quando nós estamos iniciando uma nova conta de estoque, devemos fazer uso da nossa fichinha de controle de estoques. Acompanhe. A ficha de controle de estoque mantém aquela estrutura básica. O que muda? Temos agora que abrir uma ficha de controle de estoque para produtos em processo. A empresa não tinha saldo inicial, mas durante o período que nós estamos trabalhando, ela teve uma produção que entrou em processo. Lembram-se que a empresa requisitou 150 unidades de matéria-prima? Sim, né? Cada produto dessa indústria consome uma unidade. Ou seja, no processo produtivo, estiveram ao longo do período 150 unidades em processo. E qual foi o custo total que nós chegamos? 26.250. São todos os custos aplicados a essa produção. Dividindo 26.250 por 150 unidades, 175 é o custo médio de cada produto em processo.
Vale lembrar que estoque de produtos em processo recebeu uma entrada. Não é mesmo, pessoal? Automaticamente nós vamos para a coluna saldo e atualizamos. Nesse momento a empresa tem 150 unidades em processo, num custo no estoque final, né, de 26.250. Tá certo? Vamos seguir. Agora teremos um momento de reflexão. Em breve eu retorno com vocês. Muito bem, pessoal, vocês pararam, refletiram um pouquinho de como que é o tratamento dado ali nas fichas de controle de estoque, mais precisamente, ficha de controle de estoque de produtos em elaboração, ou conhecido também como em processo. À medida que a produção gera a informação de produtos em elaboração, nós damos entrada em quantidade que se encontra na linha de montagem, se assim podemos dizer, e o valor total aplicado a ele. Esse valor total que está no produto em elaboração vem da absorção dos custos industriais do período. Uma vez que está em estoque de produtos em processo, se nós pudéssemos fazer assim um passo a passo, qual o próximo passo de um produto que entra e está em processo? É ele estar acabado, terminado, não é mesmo, pessoal? E dentro de uma indústria ele tem essa mesma rotina. Após passar pelo processo, ele irá fazer parte do estoque de produtos acabados. Vamos lá ao quadro, então, vamos ver como que é a realidade dessa empresa que estamos escriturando. Notem, pessoal, que a primeira linha trouxe para nós, dentro da ficha de controle de estoque de produtos em processo, os 26.250 que nós fizemos no último slide, tá? Ok, só que agora a empresa nos informou que lá no dia 31 foram acabadas 120 unidades. Ou seja, daquelas 150 que nós tínhamos em saldo, que estavam em processo, tramitando durante o mês dentro da companhia, nós vamos dar uma saída de processo. Ela saiu de produtos em processo e vai entrar em produtos acabados. 120 foram acabados. Ou seja, das 150 unidades em produção, 120 foram acabados. 150 menos 120, saldo final aqui em processo, ficamos com 30. 30 unidades a R$ 175, que é o custo médio, 5.250. Esse 5.250, pessoal, é o estoque final de produtos em processo. Então, essa empresa vai ter lá no seu balanço 5.250 de estoque final de produtos em processo. Só que vejam, movimentamos as fichas de estoque, não é mesmo? Nós tínhamos 150 em elaboração, a empresa falou que dessa produção 120 foram acabadas, nós demos saída de 120, só que essa 120 entrou em estoque de produtos acabados. Nessa operação, nós vamos ter um reflexo na contabilidade, que é um lançamento contábil. Vamos ver como fica o lançamento. Ora, eu tenho que dar entrada, eu debito estoque de produtos acabados, não é? Porque agora eu tenho o produto acabado no meu estoque, R$ 21.000, e vou creditar R$ 21.000, que é o estoque de produtos em processo. Vou dar baixa do valor do estoque em produtos em processo. Meramente nós fizemos uma transferência de valores, né, pessoal? Nós tiramos ali do estoque de produtos em processo e encaminhamos os valores e as quantidades, é claro, para estoque de produtos acabados. Vale lembrar que sempre adotamos o custo médio na nossa atividade, tá certo? Olha lá, pessoal, para aqueles que ficaram com dúvida nos R$ 21.000, da onde surgiram esses R$ 21.000? A empresa falou que 120 unidades foram acabadas.
E o custo médio do produto em elaboração era de R$ 175. 120 vezes R$ 175, R$ 21 mil, tá certo? Voltamos ao quadro. No razonete, essa transferência de produtos em processo para produtos acabados, que foi feito no lançamento contábil, nós vamos repetir aqui, ó, estoque de produtos acabados, eu debitei R$ 21 mil e creditei estoque de produtos em processo, R$ 21 mil. Notem que no razonete contábil vai ficar o mesmo saldo, né, de 5.250 que nós encontramos na ficha de controle de estoque de produtos em processo. Vamos dar sequência, pessoal. Agora chegou a hora da empresa vender. Ela já produziu, já passou pelo setor de produtos em processo, já nos deu a informação dos produtos acabados, nós fizemos os lançamentos e agora ela fala o seguinte: olha, daquelas 120 unidades acabadas, eu vendi 30. E a nota fiscal está aí, com os dados e valores inerentes. Então vejam lá, vendeu 30 unidades a R$ 11 mil valor da nota fiscal. A nota fiscal tem o valor do produto, que nós sabemos onde vai incidir PIS, COFINS, não é? O IPI, 1.000, total da nota R$ 11 mil. ICMS destacado de 1.200. Vamos calcular os impostos. O PIS, 10 mil, sobre o valor do produto, tá, pessoal? Aplicamos a alíquota de 1,65%, que é a não cumulatividade do PIS, em se tratando de uma empresa do lucro real. E a COFINS, R$ 10 mil, vezes 7,6%, R$ 760. É claro que, dependendo do produto, tem suas isenções, mas de forma didática, vamos trabalhar dessa maneira, tá? PIS e COFINS. Como fica o nosso lançamento? Eu debito caixa, porque foi uma venda à vista, então entrou uma disponibilidade. Muito bem, eu debito caixa e credito venda de produtos, porque é uma receita da nossa empresa. Estão lembrados naquele comentário que eu falei, da regrinha de escrituração contábil? Contas de receita sempre serão de natureza credora. Credito, receita. Venda de produtos. No razonete, então houve um ingresso de R$ 11 mil em espécie. Não é mesmo, pessoal? Então, nosso saldo foi para R$ 61 mil de caixa. E nós tivemos uma conta de resultado, em contrapartida, R$ 11 mil como receita da companhia. Muito bem, e o segundo lançamento? Vendemos, temos os impostos. Vamos ver como ficam os impostos. Impostos sempre vai ter uma conta débito, que vai representar as contas de resultados, mais precisamente deduções da receita bruta, não é? E também as contas do passivo circulante, os impostos a recolher. Vale lembrar que o IPI tem um tratamento diferenciado em termos de conta de resultado, porque por ele estar incluso no preço da nossa nota fiscal, ele tem também um abatimento do faturamento bruto que nós veremos na estrutura da nossa demonstração do resultado do exercício. O IPI destacado na nota foi de R$ 1.000. Então eu debito IPI e credito IPI a recolher, R$ 1.000. ICMS, também a nota fiscal nos trouxe, R$ 1.200. Debito ICMS sobre vendas, credito ICMS a recolher. PIS, debito PIS sobre faturamento, credito PIS a recolher, R$ 165. COFINS, debito COFINS sobre faturamento, credito COFINS a recolher, R$ 760. Então, aí nós fizemos o lançamento dos impostos devidos por uma empresa tributada, é claro, pelo lucro real. Nos razonetes, então nós sempre teremos o débito de uma conta que vai representar o resultado e o crédito lá no passivo. No IPI foi R$ 1.000, debito IPI, credito IPI a recolher, R$ 1.000. O ICMS sobre vendas
foi de R$ 1.200, esse valor foi destacado na nota. ICMS a recolher, R$ 1.200. PIS sobre faturamento, R$ 165. Débito e crédito, PIS a recolher, R$ 165. E por último, o último imposto que nós trabalhamos nessa companhia foi a COFINS. Débito, COFINS, R$ 760. Crédito, COFINS a recolher, R$ 760. Novamente nós vamos parar um momentinho de reflexão para vocês. Dê uma olhada, analisem bem essa estrutura dos impostos, como nós realizamos os lançamentos contábeis, os procedimentos. E em breve nós retornamos para dar continuidade aos trabalhos dessa teleaula. E aí, pessoal, estão gostando, estão se interagindo aí com a escrituração contábil dentro das empresas industriais? Que legal! O importante é que você entre, né, nesse mundo, assim eu posso dizer, né, pessoal? Entre de cabeça, estude, se aprofunde. Por quê? Você vivenciando, você criando e mentalizando a forma de escrituração contábil, ela é um padrão. Eu digo isso porque eu terminei meu bacharelado em contabilidade no ano de 2000. E hoje o ex-professor, hoje o colega de profissão, né,
que me ensinou a escrituração contábil de uma indústria, ele me deu o passo a passo da qual estou transmitindo a todos vocês. Então notem que nesse espaço de tempo da qual o professor estudou, lá nos anos de 2000, né, até 2015, da qual nós estamos lecionando, os procedimentos de escrituração, a rotina do débito e do crédito, não houve alteração. Tá? A forma sistemática de apuração do custo de produção, não houve alteração. É fácil você entender o que eu estou passando, porque se você buscar bibliografias ligadas à área de custos industriais, mais precisamente na hora da escrituração contábil, você pode pegar livros até com certas datas e bibliografias antigas que trazem os mesmos procedimentos e rotinas dos livros atuais. Tá, pessoal? Então é muito importante você entenda essa rotina de primeiro você classificar os gastos aplicados dentro de uma empresa industrial. Após aquele momento da classificação, você traz uma realidade dos gastos, o que é custo, o que é despesa. Opa, separados os gastos, aí nós vamos trabalhar com os custos, o que efetivamente está aplicado à produção. Essa é a hora em que o contador se utiliza de uma das duas formas de escrituração. Estamos hoje aprendendo aqui com vocês as contas auxiliares, a forma de trabalhar com as contas auxiliares. Todo momento que a empresa tiver um gasto aplicado à produção, nós registramos custo fabril e a nomenclatura da conta do gasto da qual ela aplicou. Mão de obra, salários. Matéria-prima, material direto. A nomenclatura que você, futuro contador, irá adotar no seu plano contábil dentro das contas auxiliares. Fechado o período de apropriação, de aplicação dos gastos, nós vamos levantar o quê? O zeramento das contas auxiliares. Para zerar essas contas auxiliares, nós debitamos a absorção de custos e creditamos o saldo de todas as contas que compõem ali o custo fabril do período. Fizemos o zeramento. Todos os custos, todos os valores estão numa única conta auxiliar agora, que se chama absorção de custos. É chegada a hora de transferir o saldo dessa conta para estoques. Qual o estoque? Estoque de produtos em processo. Gravem isso, pessoal, é tranquilo. Tiramos então todos os valores de absorção de custos e levamos para o ativo, em grupo de estoque, só que dentro de estoque de produtos em processo. O lançamento, débito estoque de produtos em processo, crédito absorção de custos. Ou seja, zeramos todos os valores que tínhamos até então dentro de custo fabril, de contas auxiliares. Agora, todos os valores aplicados à produção se encontram em estoque de produtos em processo. Uma vez que nós temos esse estoque, nós vamos para a fichinha de controle dos estoques. De posse da quantidade em processo, com o valor total que nós gastamos até aquele determinado momento, nós temos o custo médio de cada produto em elaboração, cada produto em processo. A empresa, o setor produtivo, vai nos informar, olha, daquelas unidades iniciadas, tantas foram acabadas. Esse valor será extraído, tirado de produtos em processo e contabilizado, só que agora em estoque de produtos acabados. Apenas o valor das unidades acabadas. No nosso exemplo, nós tínhamos 150 unidades em processo, das quais 120 foram acabadas. Por isso, nós transferimos de estoque de produtos em processo e incluímos em estoque de produtos acabados 120 unidades. E qual o custo de cada unidade? É o custo de produção de cada unidade que nós temos no controle de ficha, na ficha de controle dos estoques, que nós vimos lá, aquele valor de R$ 175. O mesmo valor vai para estoque de produtos acabados. Uma vez que nós temos 120 unidades acabadas, né, em estoque de produtos acabados, a empresa falou, olha, eu vendi 30 unidades. Aí ela vai ter o seu faturamento, o valor do produto, mais o IPI, total da nota, e os impostos incidentes. Toda venda, é claro, gera carga tributária, não é mesmo, pessoal? Por isso,
nós devemos, além de escriturar o valor do fato da nota fiscal de venda, né, os impostos incidentes sobre aquela operação. Só que nesse lançamento contábil, nós trabalhamos ali as contas de resultado de impostos, em contrapartida, os impostos a recolher, e também a disponibilidade, porque foi uma venda à vista, entrou caixa e creditamos a receita. Falta mais um lançamento. Qual o lançamento que falta, pessoal? O custo, não é mesmo? O reconhecimento do custo de uma receita, de um faturamento gerado. O ato de vender um produto, nós devemos baixar contabilmente o custo desse produto. E é sobre esse assunto que iremos trabalhar agora. Os valores do custo do produto vendido e como se dá a sua escrituração e a sua representação dentro da estrutura de uma DRE. Acompanhe comigo no quadro. Vamos dar sequência, então, aos conteúdos dessa aula. Muito bem. O último passo que nós trabalhamos, então, foi a identificação do custo de produtos acabados, qual foi o custo, né? Uma vez que a empresa nos informou que 120 foram a quantidade de unidades acabadas. Então, vejam que agora, na ficha de controle de estoque de produtos acabados, nós temos, então, o ingresso, a entrada, né, de 120 unidades, a um custo total de R$21 mil, que nos dá um custo médio de R$175 reais por unidade. A empresa falou assim, ó, dia 31, eu vendi 30 unidades acabadas. O ato da comercialização quer dizer que nós baixamos os nossos estoques. Damos então uma saída dos meus estoques de 30 peças, 30 unidades produzidas e comercializadas. Qual o valor de baixa? Nós pegaremos o valor do custo médio. Aliás, é o valor do saldo custo médio, não é? R$175. 30 unidades vendidas vezes 175, 5.250. Se eu perguntasse para vocês qual o custo do produto vendido, a resposta correta, 5.250. Ou seja, naquele faturamento que a nota fiscal gerou lá de R$11 mil, esse faturamento teve 5.250 de custo. Tá certo, pessoal? Automaticamente nós vamos para a coluna de saldos. Nós tínhamos 120 unidades acabadas. Vendemos 30, ficamos com 90. Nós tínhamos 21 mil em estoque. Só que nós vendemos e tivemos que dar baixas no meu estoque de 5.250. Então ficamos com 15.750. Se você fizer a divisão, 15.750 por 90, chegamos ao mesmo custo médio, né, de R$175. Se eu perguntasse a vocês, lá no meu balanço patrimonial, desculpe, pessoal, lá no meu balanço patrimonial, dentro da conta de estoque de produtos acabados, qual o valor que deverá constar? Deverá constar 15.750, que é o estoque final de produtos acabados em 31 de janeiro de 2015. Como fica o lançamento contábil do CPV, custos produtos vendidos? As contas de resultado, as despesas e os custos são devedores. Então eu debito custo de produtos vendidos, 5.250, e vou creditar estoque de produtos acabados, R$5.250. O porquê desse lançamento? Pelo ato do reconhecimento do custo, nós devemos levar lá dentro das contas de resultado o valor que gerou o faturamento, que gerou a receita operacional bruta. No nosso caso, o faturamento foi de R$11 mil. Mas qual o custo daqueles produtos vendidos que geraram R$11 mil? 5.250, conforme os nossos controles industriais e contábeis. Para isso, nós devemos proceder a um lançamento contábil. Debitamos
custos dos produtos vendidos, sempre será débito, tá, pessoal? E creditamos a baixa do estoque. Nós não tínhamos estoque de produtos acabados? Tínhamos, né? Aliás, temos. Só que daquelas 120 unidades acabadas, nós temos que abaixar 30 que foram vendidas. Por isso, creditamos. Nós vamos reduzir o valor dos estoques de produtos acabados. Creditamos, então, estoque de produtos acabados, 5.250. Vamos ao quadro. Vamos fixar, então, através do nosso razonete. Olhem lá, pessoal. Nós tínhamos, então, até o momento da venda, R$21.000 em estoque. Se você olhar lá no nosso lançamento, 5.250 foi o valor da baixa. 5.250. Baixamos porque se tornou um custo produto vendido. E creditamos 5.250. Para atualizar o nosso saldo, então, nós teremos aqui em estoque de produtos acabados 15.750. Se você olhar na fichinha de controle de estoque, será o valor da qual você vai encontrar dentro de estoque de produtos acabados. Aliás, em estoque final de produtos acabados, 15.750. E por último, eu guardei aqui um lançamento. Aliás, a empresa, né, nos informa que sobre aquela venda, o departamento de venda tem uma comissão de R$1.000. Como fica o lançamento dessa comissão? Eu debito despesa com vendas, comissões, R$1.000, e credito comissões a pagar R$1.000. Eu trouxe esse item de despesa para que nós tenhamos condições de estruturar uma DRE um pouco mais formulada, mais apropriada para encontrar o resultado dessa companhia. Vamos fazer esse lançamento agora no razonete. Então, nós debitamos despesas com vendas, comissões, né? R$1.000. E creditamos ali comissões a pagar R$1.000. Está feito o lançamento da conta de despesa. Muito bem, pessoal. Como fica a escrituração das demais despesas de uma companhia? Nós conversamos com vocês que, durante o processo de escrituração contábil, você deve analisar e classificar os gastos. Então, nós temos movimento de contas do ativo, do passivo, contas de receita, contas de despesas, não é mesmo? As contas de despesas sempre serão devedoras. Então, ali foi citado comissões. Mas digamos que tenha sido depreciação dos computadores da administração. Como ficaria o lançamento contábil? Eu debitaria depreciação acumulada, despesa com depreciação acumulada, e creditaria a conta redutora do nosso ativo imobilizado, depreciação acumulada de máquinas e equipamentos. Então, o registro contábil das contas de despesa sempre serão a débito. Você debitará a conta de despesa, e é claro, aí ela recebe diversas nomenclaturas, não é? Nós, profissionais da área contábil, devemos adequar a nomenclatura ao ideal de como foi o gasto que a empresa teve, para que gerar uma ótima informação em termos de relatório contábil, né? Imagine você, usuário da contabilidade, pegar ali uma DRE analítica e de repente ver só duas contas. Receitas e despesas? Mas o que será que compõe as receitas dessa empresa? O que compõe as despesas dessa empresa? Por isso, os contadores, eles devem ser o máximo autoexplicativo dentro das suas contas contábeis. Então, para cada fato, para cada acontecimento dentro de uma empresa, uma conta contábil intitulada que leve ali as informações ao usuário sobre as operações que a empresa realizou. Então, uma vez realizados os lançamentos do custo de produção, da venda, dos impostos e de despesas, nós temos aí uma série de informações necessárias para a estruturação de uma DRE. E aí você pode estar se perguntando, mas professor, dentro da contabilização que nós fizemos, qual é o próximo passo? Se você quiser fazer a
o que nós chamamos apuração do resultado do exercício, é o confronto de receitas com despesas, né? Contas de resultado com contas de crédito e débito, chegará ao resultado da qual essa estrutura sintética de DRE também irá demonstrar. Aliás, vamos então à nossa DRE, pessoal, acompanhe comigo. Eu preparei aqui, de forma bem sintética, a demonstração do resultado do exercício dessa companhia que nós estamos trabalhando e estudando. Então, basicamente, a estrutura de uma DRE ela é composta pela receita operacional bruta. No nosso caso, venda de produtos, atentem às nomenclaturas, tá, pessoal? Isso é importante porque a atividade industrial tem algumas nomenclaturas diferenciadas e isso nós vimos no nosso último encontro. Lembrando que o nosso faturamento, a nossa venda de produtos nessa empresa, a nota fiscal foi de R$11.000, mas o IPI dentro dessa nota fiscal foi de 1.000. A correta adequação do IPI dentro de uma estrutura de DRE está como redutora da receita operacional bruta, tá, pessoal? Então nós temos ali venda de produtos menos o IPI destacado na nota, R$10.000. Aí nós temos as deduções da receita bruta. Aí sim, vem os impostos incidentes sobre o valor da venda. Se nós temos como receita R$10.000, nesse item imposto sobre vendas estarão o ICMS sobre vendas, que mais? PIS sobre o faturamento e COFINS. Notem que para o usuário da contabilidade, dentro da sistemática não cumulativa, né, nós temos ali o total desses impostos, 2.125. Receita operacional bruta menos deduções da receita bruta igual receita operacional líquida. 10.000 menos 225, 7.875. Aí nós vamos partir para os custos operacionais. Quando nós estamos falando em empresa industrial, a nomenclatura correta aplicada a esta atividade é custo dos produtos vendidos. Esqueçam o CMV, tá, pessoal? Esqueçam o custo da mercadoria vendida. Em indústria, nós temos a produção, custo do produto vendido. Então, qual o valor lançar? 5.250. Mas, professor, por que nós não vamos lançar aqueles 26.250 que foi o custo total aplicado à nossa produção? Por que não lançar aquele valor? Porque aquele 26.250, que é o custo total da nossa produção, ele refere-se a 150 unidades. Só que nós vendemos apenas 30. E dessas 30 vendidas, temos mais 90 acabadas que estão no meu estoque de produtos acabados. E para chegar nas 150 iniciadas, nós temos mais 30 que não foram vendidas, né? Não estão acabadas, estão em processo. Então, lá no meu balanço patrimonial, aqueles 26.250 que foi o custo total de produção estão divididos entre estoque em processo, estoque acabados e o CPV, que está dentro da nossa DRE. Voltamos então ao quadro. Então, 5.250 é o valor do custo dos produtos comercializados. Seguindo a estrutura da nossa DRE, nós tínhamos uma receita operacional líquida 7.850 menos 5.250. Chegamos a um lucro operacional bruto de R$ 2.625. Menos as despesas operacionais. No nosso caso, nós tivemos uma única despesa citada, né, pessoal? A despesa com comissões, que são classificadas como despesas com vendas, R$ 1.000. Lucro operacional bruto, 2.625, menos R$ 1.000. Lucro líquido do exercício, 1.625, é claro, antes do imposto de renda e da contribuição social.
Então nós findamos a estruturação da nossa DRE, da nossa companhia. Notem, pessoal, o passo a passo da escrituração contábil que nós abordamos ao longo desse encontro. Vocês viram que desde os aspectos, as informações detalhadas são importantes. Então nós dependemos muito de prestar muita atenção em toda e qualquer informação. Vocês têm aí a produção textual que vai exigir isso de vocês. Que vocês tomem cuidado, atenção redobrada em todos os aspectos que envolvem uma atividade industrial. Porque se você deixar batido, digamos assim, um detalhe como a quantidade de produtos em estoque de matéria-prima, você já não consegue dar andamento na escrituração contábil. Então, observe todos os detalhes que são inerentes à atividade industrial, tá certo? Muito bem, pessoal. Estamos encerrando a nossa teleaula de hoje, o conteúdo de hoje. Hoje nós trouxemos para vocês a parte prática, colocar em prática a abordagem conceitual da contabilidade industrial, né, pessoal? Espero que tenha sido produtiva, que você, após o nosso encontro de hoje, tenha agregado ainda mais conhecimento em termos de débito, crédito, como escriturar lançamentos de uma indústria, para que na hora que você seja cobrado, que na hora que você se depare com a situação da qual você será exigido para executar, você tenha plenas condições de resolver, escriturar e dar um bom atendimento ao seu cliente, ao seu futuro cliente. E é isso que nós queremos, preparar você para o mercado de trabalho dentro do que é aplicado hoje em termos de escrituração contábil. Vale lembrar que nós estamos trabalhando nas contas auxiliares. O segundo método que trabalha o CPV dentro da própria estrutura do plano de contas, ele é semelhante, o que muda é que não tem zeramentos de contas auxiliares, mas acaba tendo zeramento como é feito com as empresas comerciais no CMV. Todas as contas que estão ali dentro do CMV acabam sendo zeradas, só que dentro da apuração do resultado do exercício, da chamada ARE, tá? Meramente, os dois métodos vão chegar aos mesmos valores, aos mesmos resultados. Aí cada contador, cada profissional da área contábil adota aquele da qual ele é mais simpatizante, se assim podemos dizer. Eu considero o método das contas auxiliares mais prático, mais fácil, a visualização e de forma que traga, se nós colocássemos assim, na área didática, você consegue visualizar o passo a passo do encerramento de cada ordem de produção, de cada etapa de produção e o trâmite, desde a aplicação dos custos industriais até as suas passagens por estoque de produtos em processo, depois estoque de produtos acabados, depois a sua transferência à medida da comercialização para custo dos produtos vendidos. Muito bem, pessoal, então vou deixar um forte abraço a todos vocês. Nossa avaliação está chegando, pegue firme aí nos estudos teóricos. A parte prática não será cobrada, é claro, você não terá um exercício a ser executado, mas eu cobro a parte prática no entendimento de vocês sobre a escrituração contábil, tá, pessoal? Não é que você não irá fazer nada prático na nossa avaliação, mas eu vou cobrar de você o entendimento, como se debita, como se credita, como o seu procedimento enquanto profissional contábil responsável por uma indústria frente àquele acontecimento de uma indústria industrial, de uma empresa industrial, né? Então você será cobrado quanto a isso, tá? Não se preocupe que eu não vou trazer um saldo inicial e pedir para você chegar no balanço, não. Mas vou cobrar algo que você coloque em prática o que nós estudamos na teleaula de hoje. Como fazer os lançamentos e qual o procedimento que você deve adotar quando precisar. Forte abraço a todos, até breve, pessoal!